Olá, queridos, Pai seja convosco. Gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem para nós uma palavra especial, poderosa e sobrenatural para as nossas vidas. O texto que eu gostaria de me utilizar por base se encontra no Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo de número 13. E eu gostaria de fazer menção dos versos 6 a 9. Amém? Diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Amém? Mas o texto começa mencionando que Jesus vai proferir a seguinte parábola. E a parábola, outrora mencionada, é a parábola da figueira estéril. Para nós entendermos o contexto, precisamos primeiro conhecer o que é uma parábola. A bem da verdade é que a parábola é uma história, não necessariamente real. Ela era utilizada por Jesus como método pedagógico, a fim de ensinar aos ouvintes verdades morais e espirituais. Interessante é que nessa parábola, Jesus vai nos falar de uma figueira plantada no meio da vinha. No verso 6, ele diz: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não a encontrou. Interessante que ele diz que a figueira, ela pode estar referindo-se a Israel. Encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 24, do 1 ao 8, no livro do profeta Oséias, no capítulo 9, no verso 10, menções, comparações, analogias entre Israel e a figueira. Mas o interessante é que a figueira, dentro desse contexto, não só pode ser comparada a Israel, mas ela também pode ser comparada, ela também pode ser verdadeiramente referida ao indivíduo, a uma pessoa. E a Bíblia diz que ele veio procurar fruto nela, porém não achou. Todo dia, o viticultor cuidava da figueira. Todo dia ele tratava da figueira. Ela estava no meio da videira, o que é algo incomum. Mas Jesus, querendo ensinar uma verdade, disse que o dono da vinha veio procurar fruto na figueira, mas ele não achou. Ele não encontrava frutos na figueira. Interessante que ele dizer que a Bíblia vai dizer que vendo procurar fruto não achou. Obviamente, todo investimento ou todo o investidor quer obter um retorno. E o dono da vinha, ao plantar a figueira no meio da sua vinha, ele queria encontrar um retorno. Qual era o retorno que ele esperava encontrar? O resultado que ele esperava encontrar? Ele esperava encontrar frutos. Ele esperava que a figueira desse figos. Mas a Bíblia diz que ele não encontrava retorno daquele investimento. E talvez você pergunte, pastor, mas qual investimento que ele fez? Bom, ela estava ocupando um espaço da terra daquele homem. Espaço esse que ele poderia ocupar com outras videiras. Espaço esse da qual a figueira estava se alimentando ou absorvendo os nutrientes do solo,
que poderia ser utilizado para uma outra videira. E eu queria dizer, queridos, que assim como aquele homem, o dono daquela vinha, fez um investimento naquela figueira, o Senhor nosso Deus também fez um investimento nas nossas vidas. E, obviamente, assim como aquele homem, o Senhor Deus também quer encontrar um retorno do investimento que foi feito pelas nossas vidas. E talvez perguntemos, e qual foi o investimento feito pelas nossas vidas? A Bíblia nos relata em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, no capítulo 8, verso 32, diz assim: aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vai mencionar o sofrimento vicário de Cristo. E no verso 11, a Bíblia diz assim: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Qual o retorno que o dono da vinha procurava encontrar? Quando ele vinha até a figueira, o que ele procurava encontrar nela? Obviamente, a figueira, ela produz figos. Então, o dono da vinha procurava encontrar figos na figueira. E como nós estamos falando da analogia ou da proposta pela qual Jesus estava ensinando aquela verdade moral ou espiritual, como nós já mencionamos anteriormente, dentro da sua história, da sua parábola, se aquele homem queria encontrar figos, e se nós já compreendemos que o Senhor também fez um investimento nas nossas vidas, então qual é o fruto que o Senhor procura encontrar quando ele vem sondar as nossas vidas? O que ele procura em nós quando ele vem sondar a nossa vida? Bom, o que ele procura encontrar em nós é o fruto do arrependimento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, verso 8, João Batista, em sua pregação, ele vai aos seus ouvintes direcionar a seguinte mensagem. Ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o fruto que o dono da vinha procurava na figueira era o figo. E o fruto que o Senhor procura em nós é o arrependimento. João Batista apregoava: produzi, pois, frutos de arrependimento. Isto fica claro na mensagem de Jesus e na parábola a qual ele estava referindo-se aos seus ouvintes, quando nós observamos do verso 3 ao 5, ele diz o seguinte: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Jesus estava sendo questionado quanto aos homens que foram mortos, aos galileus que foram mortos e cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios de animais. E ele responde: olha, não pense que vocês são melhores que eles, se não houver arrependimento. A mensagem de Jesus era: eu vos afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Fica claro para nós que a mensagem de Jesus ela é uma mensagem de arrependimento. E quando ele vai proferir a parábola, o fruto que ele procurava
encontrar naqueles ouvintes, ou que fosse produzido na vida daqueles ouvintes, era o arrependimento. Interessante que ele diz aqui, é o que o Senhor, mediante o investimento que fez nas nossas vidas, por intermédio do sacrifício vicário de Cristo, também procura encontrar. Ele procura encontrar em nós frutos de arrependimento. Podemos encontrar em Atos, capítulo 3, 19, enquanto Pedro está discursando no templo, ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O Senhor procura encontrar em nós frutos de arrependimento. Mas nós precisamos entender o que é arrependimento. Quando Pedro está discursando no templo, ele diz que o arrependimento, ele precisa estar acompanhado da conversão. Toda pessoa arrependida, ela necessariamente é uma pessoa convertida. E o que é conversão? Conversão é mudança, transformação. O que o Senhor espera encontrar em nós é mudança. Mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de postura. No Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos vai encontrar com Jesus, Jesus diz para ele que necessário te é nascer de novo. Ele diz, pode o homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Ele disse, não. É transformação, é mudança de postura, é mudança de caráter, é mudança de comportamento, é mudança de atitudes, é renovação de mente. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É isso que o Senhor espera encontrar em nós. Este é o fruto do penoso trabalho dele que ele espera encontrar nas nossas vidas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Assim como quando o dono da vinha vinha até a figueira para encontrar figos, o Senhor, quando vem até nós, espera encontrar em nós um coração contrito, quebrantado e arrependido. No verso 7, a Bíblia diz, pelo que disse a viticultor, há 3 anos vim procurar frutos dessa figueira. Não acho. Pode cortá-la, para que esta dê ainda mais frutos. Porque está ela ocupando inutilmente a terra? A Bíblia diz que haviam 3 anos, ele diz, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Sabe, o texto menciona a quantidade de vezes que aquele homem foi até a figueira para encontrar fruto. Interessante que ele diz, há 3 anos, ou seja, 3 vezes eu já vim aqui na época de produzir frutos, porém não encontro. Corta. Por que está ela aí ocupando inutilmente a terra? Sabe, queridos, a quantidade de vezes que o dono da vinha foi até a figueira aponta para a longanimidade de Deus. Por quê, pastor? A pergunta é, quantas vezes o Senhor já veio até nós para nos sondar, para ver como estava o nosso coração, para ver se ele encontrava ou se conseguia colher o fruto do seu penoso trabalho e não encontrou em nós fruto. A Bíblia diz que 3 anos, ou seja, em 3 estações, 3 épocas de produção de fruto, aquele homem foi até a figueira, mas não encontrou fruto. Quantas vezes o Senhor já veio nos sondar e não encontrou em nós frutos de arrependimento? Não encontrou em nós mudança, não encontrou em nós uma transformação. Ele disse que 3 vezes ele foi até ela. Foi a primeira, não encontrou, a segunda não encontrou, a terceira não encontrou. Isto aponta para a longanimidade de Deus. E Deus é longânimo. A Bíblia vai mencionar para nós, no livro do Êxodo, no capítulo 34, 6, a Bíblia diz, o Senhor Deus é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. 3 vezes, queridos. Há quanto tempo o Senhor espera de mim e de você uma mudança, uma transformação, um arrependimento, uma conversão, mas ele não encontra. Até que em dado momento,
O Senhor disse para ele: corta e lança fora. Verso 7. Por que está ela ainda ocupando o espaço inutilmente? Corta e lança fora. Interessante dizer que a Bíblia vai mencionar em Lucas 3:8, versos 8, Lucas capítulo 3, versos 8 e 9, a Bíblia vai mencionar para nós, mensagem de João Batista: produzis, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 9. Também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Esta era a mensagem de João Batista. O machado já está na raiz da árvore que não produz fruto. A Bíblia diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e de quem será? O Senhor nosso Deus é longânimo, é compassivo, mas Ele também é justiça, e Ele também é fidedigno à sua palavra. Interessante é que João Batista está dizendo: o machado já está pronto, posto à raiz. O que ele está dizendo? O Senhor está pronto a cortar as árvores que não produzem frutos, que não produzem frutos de arrependimento. Em um dado momento, aquele dono da vinha ficou insatisfeito, impaciente, disse: chega, corta. Não dá mais tempo, eu já dei muitas oportunidades. E queria te fazer uma pergunta retórica: quantas oportunidades o Senhor talvez já nos tenha dado? Deu a primeira, deu a segunda, deu a terceira. Mas chega um momento em que Deus diz assim: chega, foram muitas oportunidades. Será que é assim hoje, ou que esse é o retrato da tua vida? Será que o Senhor está dizendo: chega, o machado já está na raiz, eles não produzem frutos de arrependimento, não é produzido fruto de arrependimento, não acontece uma mudança, uma transformação. Várias oportunidades já foram dadas, já foi dada uma, já foram dadas duas, já foram dadas 3 oportunidades, mas ele não muda, mas ela não muda. Não há conversão, não há arrependimento. Será que este é o retrato da nossa vida hoje? Ele disse: corta. Eu mencionei que o Senhor não pode ir contra a sua palavra. E a Bíblia vai dizer para nós em Romanos 6:23, parte A do texto, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, se não houver arrependimento, o machado está na raiz para matar a planta. O salário do pecado é a morte. Interessante é que, mediante a palavra do dono daquela vinha, o viticultor disse, verso 8, ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. O viticultor, querido, intercede junto ao dono da vinha pela figueira que lá estava plantada. Quando ele diz: deixa ainda mais este ano, ele está dizendo: dá a ela mais uma oportunidade. Porque ela já havia tido 3 oportunidades. Veio na primeira, na segunda, na terceira. Ele disse: corta, chega. Ele não muda, ela não muda. Mas o viticultor vai interceder pela figueira, diz assim: Senhor, dá ainda mais um ano, até que eu cave, até que eu ponha estrume ao seu redor, até que eu adube a planta. Na verdade, o viticultor estava pedindo para a figueira mais uma oportunidade. E disse: dá mais uma oportunidade para ela. E assim também o Senhor faz conosco, queridos. O dono da vinha aponta para o Senhor Deus. E o viticultor é o Senhor Jesus, que está junto ao Pai, rogando por nós e dizendo: Senhor, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ela. A Bíblia menciona em Lucas 22, 31 e 32. O Senhor chega para Simão e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. O mesmo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versos 9 e 20, diz o seguinte, verso 9. É por eles que eu vos rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Verso 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que me vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Os textos mostram Jesus intercedendo, rogando ao Pai pelos homens. E é isso, dentro do contexto, que Jesus está fazendo por mim, por você, pedindo ao Pai, dá mais uma chance para que ele se arrependa, dá mais uma chance para que haja conversão, para que haja transformação. Jesus está pedindo para nós mais uma oportunidade. Mas sabe o que é interessante dentro desse contexto, queridos? É que no verso 9, a Bíblia diz o seguinte, se vier a dar fruto, bem está. Se não, manda cortá-la. Aquela figueira ganhou mais uma chance. Aquela figueira ganhou mais uma oportunidade. Mas sabe o que é interessante? O viticultor não disse para o dono da vinha não voltar nunca mais. O viticultor disse, dá mais uma chance. E depois você volta daqui a um ano. Se ela tiver produzido fruto, deixa ela permanecer no meio da vinha. Se ela não tiver dado frutos, então o senhor pode cortá-la. Na verdade, o viticultor pediu mais uma chance. O que ele estava dizendo é o seguinte, dá mais uma oportunidade para ele, Senhor. Dá mais uma oportunidade para ela se arrepender, para ela mudar seu comportamento, para ele mudar seu comportamento, suas atitudes. Mas ele não disse, não volta nunca mais. Haveria uma nova avaliação. Ele disse que teria mais uma chance, mas que o dono da vinha poderia voltar. Ele disse, se ela não der fruto, então o senhor manda cortar. Se ela não der fruto, então pode cortá-la. Mas no verso 8 ele diz, deixa mais este ano. O que ele está dizendo? Dá mais uma oportunidade. Se na próxima temporada, se na próxima estação o senhor vier e ela não tiver fruto, o senhor corta. Significa dizer, queridos, que a avaliação ou uma nova avaliação estava marcada. Significa que aquela figueira estava recebendo mais uma oportunidade, mas que o dono da vinha iria sondá-la mais uma vez para ver se ela havia produzido frutos. Isso quer dizer, queridos, que o Senhor, ele até pode estar nos dando mais uma oportunidade. Talvez essa mensagem que você está ouvindo seja a oportunidade que o dono da vinha está te dando. Mas entenda uma coisa, daqui a algum tempo, ele vai voltar e ele vai procurar em mim e em você fruto de arrependimento. Sabe o que é interessante, queridos? A parábola de Jesus não tem um final. A parábola de Jesus não conta se na próxima vez em que o dono da vinha veio, ele encontrou fruto ou não. Ela simplesmente termina com um pedido e, obviamente, com um conselho, um pedido por parte do viticultor dizendo, olha, dá mais uma chance e depois volta para ver. Ele não disse, dá mais uma chance e deixa para lá, não, ele disse, depois volta. Então é assim que a parábola termina. Perceba que a parábola não tem um final. Jesus não conta na sua parábola se a figueira, depois que o dono veio, produziu fruto ou não. Ela simplesmente termina com um pedido do viticultor e dizendo, volta então depois na próxima estação. Não tem se na próxima estação, quando ele voltou, se quando o dono da vinha voltou, ela produziu figo ou se ela foi cortada. Jesus não nos conta o final da história da figueira.
se ela produziu figo ou foi cortada. Por quê? Porque, na verdade, essa história ainda está sendo escrita. Porque a história dessa figueira, ela representa Israel? Sim, mas ela também representa a mim e a você. A pergunta é, depois dessa chance que nós estamos recebendo, quando o Senhor vier sondar o teu coração, o meu coração, será que ele encontrará fruto de arrependimento? Porque aí sim será o desfecho da história. Será que quando ele vier sondar o nosso coração e a nossa vida, ele encontrará um coração contrito, quebrantado, arrependido, convertido? Ou será que ele vai nos cortar? E como diz a mensagem de João Batista, nos lançar no fogo que aponta para o inferno? Que nós possamos aproveitar essa chance, essa oportunidade que o Senhor está nos dando, para que quando ele venha nos sondar, ele possa encontrar em nós arrependimento, para que não sejamos cortados, com machado já posto à raiz e lançado no fogo. Possamos ter uma reflexão. Jesus ele não põe um ponto final naquela história porque ele queria que os seus ouvintes fizessem uma reflexão, uma autoanálise, ou, se necessário, uma análise do alto, para que houvesse uma mudança, para que houvesse arrependimento e, consequentemente, houvesse conversão. Que possamos aproveitar a oportunidade que estamos recebendo e que quando o Senhor venha nos sondar, que ele encontre em nós um coração contrito, fruto de arrependimento. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família. Pai seja convosco.